Religião, política e ética. Esses são três assuntos indissociáveis, inseparáveis no pensamento de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza nasceu em 1632 e morreu em 1677 na Holanda. Teve uma vida curta, portanto, de cerca de 45 anos. Ao longo da sua vida, fora expulso da comunidade judaica, da comunidade católica a qual pertencia e a qual pertencia a sua família, morrendo pobre, trabalhando em uma loja como limpador de lentes. Enfim, Spinoza teria sido expulso da sua comunidade religiosa por quê? Porque ousou raciocinar, racionalizar, pensar a religião não como uma relação de obediência entre o homem e Deus, não como uma relação de obediência às instituições, às religiões judaica, muçulmana, cristã, mas como uma relação de alegria, de ética, de experiência transcendental, embora não fale de transcendência, como no sentido cristão. Enfim, Spinoza buscava uma outra relação, uma relação mais livre, mais autônoma, mais alegre, mais potente com Deus, e não uma relação meramente baseada no medo, na obediência, na ausência de reflexão, numa esperança em outros mundos, uma esperança que, muito mais do que alegrar, entristecia as pessoas. Enfim, vamos falar um pouco sobre essa imagem, então, de Deus criticada por Spinoza. Essa imagem católica, judaica e muçulmana, essa imagem, digamos, judaico-cristã, da cultura judaico-cristã, vamos focar mais nessa cultura, porque foi ela a criticada em primeiro plano por Spinoza. Enfim, a imagem judaico-cristã de Deus é a imagem de uma pessoa transcendente. Então, para começo de conversa, Deus não está entre nós, Deus está acima de nós. E ele se comporta como se comporta ou se comportava no século XVII um monarca absolutista. Ele possui uma vontade onipotente, uma vontade que tudo pode. Ele possui uma inteligência onisciente, uma inteligência que tudo sabe. E repito, essa vontade que tudo pode e essa inteligência que tudo sabe estão acima de nós, nos olhando de cima, nos vigiando de cima. Eis que começa a se estabelecer essa relação de medo, essa relação vertical, hierárquica, de cima para baixo, fundamentada no medo, uma relação que foi também utilizada pela política monárquica, também criticada por Spinoza. Enfim, Deus possui uma força que cria, uma força que legisla, uma força que cria a lei da gravidade, que cria o mundo e a lei da gravidade. Mas essa força criadora, essa força legisladora, que está presente em todos os espaços do universo, em todos os espaços sociais, em todas as vidas humanas, em todas as vidas não humanas, enfim, essa força criadora e legisladora está também acima de nós, fora do nosso mundo, olhando tudo ao mesmo tempo, agindo sobre tudo ao mesmo tempo e fazendo seus caprichos. Afinal de contas, se Deus cria a lei da gravidade e faz uma freira voar, flutuar, isso para Spinoza não passa de um capricho desse Deus que criou a lei da gravidade para em seguida mostrar que pode desfazê-la, destruí-la. Por quê? Porque ele é tudo, porque ele é o Todo-Poderoso. Enfim, ele é um déspota. Ele é um déspota que escreve certo por linhas tortas, ou seja, ele nos exige a obediência, mas não revela todas as suas razões. Devemos aceitar pacientemente as perdas que Deus nos obriga, as quais Deus nos obriga a passar, pelas quais Deus nos obriga a passar, melhor dizendo. Devemos aceitar, devemos nos conformar e devemos aplaudir essas perdas, devemos nos satisfazer com
as limitações que ele nos impõe, por quê? Essas limitações, essas perdas, todas as doenças, todas as falhas, as faltas, os limites, enfim, são razões desconhecidas por nós, mas razões divinas, inacessíveis pela nossa razão, inacessíveis pela nossa limitação física, carnal, temporal, pecaminosa. Somos limitados, somos seres que se comportam como crianças, que entendem o mundo tanto quanto uma criança de 5 anos ou menos, e portanto devemos apenas obedecer. Somos súditos que são punidos ou recompensados de acordo com a sua obediência ou desobediência a essas leis, a esses decretos desse Deus monárquico, desse Deus tirânico. Enfim, não pedimos explicações, não podemos pedir explicações, porque pedir explicações em si já é questionar esse rei dos reis, esse monarca dos monarcas que é Deus. A nossa vontade, o nosso arbítrio é livre. É livre para escolher entre o bem, que é a obediência a esse Deus, e o mal, que é a desobediência a ele. Portanto, o livre-arbítrio estabelecido pela Igreja Católica, pela cultura judaico-cristã, de modo geral, esse livre-arbítrio, essa liberdade é falsa. É falsa porque é tirânica. Afinal de contas, a liberdade, como diria Agostinho, consiste em obedecer à religião, obedecer à igreja, mortificar a carne, torturar o corpo, transformar os desejos corporais em pecados, negar o corpo, obedecer à religião na ascese cristã, na mortificação, na tortura da carne, na penalização do corpo. O corpo então não pode desejar o outro corpo sexualmente, o corpo não pode descansar, o corpo não pode comer até se satisfazer, o corpo não pode desejar riquezas. O corpo é o local do pecado, que deve ser negado, que deve ser mortificado, eliminado, anulado, em benefício de uma ascensão espiritual. Essa obediência que está ligada à ascese, à negação do corpo, essa obediência é o caminho para a ascensão espiritual, para o encontro com Deus, e tudo isso está regido pela religião. A religião deve ser obedecida como a instituição que revela a vontade de Deus, a vontade inquestionável de Deus. Portanto, a religião também é inquestionável. Enfim, o desejo passa a ser uma maldição, uma maldição adâmica que está ligada à desobediência de Adão e Eva. Afinal de contas, quando desejamos, nossas almas não mais dominam nossos corpos passam a desejar o que a carne quer, o que o tempo quer, o que o diabo quer, e enfim, passamos a desobedecer a Deus quando nossas almas não dominam os nossos corpos e os nossos desejos. O desejo é uma maldição deixada por Adão e Eva. Sim, temos medo de desejar, temos medo de ceder ao corpo, temos medo de sermos abandonados por Deus, temos a esperança de sermos acolhidos por Ele eternamente. Por isso obedecemos cegamente, por isso somos seus súditos. Spinoza, então, faz uma comparação bem lúcida e interessante, bem racional entre a religião, a cultura judaico-cristã e o Estado nacional, a monarquia absolutista divina. Afinal de contas, na monarquia absolutista divina, nós temos medo de que os outros cidadãos promovam uma desordem no reino. Então, com medo do debate, da democracia, de aceitar a pluralidade de opiniões, de existências, de singularidades, de individualidades, com medo de aceitar o que o outro quer, o que o outro vai nos pedir, nós preferimos obedecer, servir a um rei que estabeleça a ordem, mande, puna violentamente quem desobedecê-lo, pacifique a nação. Queremos a obediência, queremos a servidão, porque temos medo do debate, da discussão do outro, do encontro com o outro, que é tão saudável para a realização da democracia, que é tão fundamental para a existência da democracia. E esse rei, vale lembrar, esse rei do Estado Nacional, da monarquia absolutista,
é justificado, tem o seu poder justificado pela Igreja Católica, pela cultura judaico-cristã, da obediência, do medo do outro ser humano, do medo desse mundo. Enfim, é uma cultura do medo. Tanto a cultura política da monarquia absolutista quanto a cultura judaico-cristã são culturas do medo, são culturas de uma esperança em uma outra vida depositada na obediência, ou são esperanças de uma vida mais pacífica e tranquila depositada no rei, na obediência ao rei, a um rei tirânico. Enfim, o pensador Spinoza começa a construir uma outra visão de Deus, oposta a essa, mais racionalista, mais singular, mais individualista e democrática, por assim dizer. Porque, repito, para Spinoza, política e religião estavam entrelaçadas, inevitavelmente entrelaçadas. Para o senhor Spinoza, haveria, entrando no seu conceito de Deus, uma natureza naturante. Natureza naturante. O que vem a ser isso? Para Spinoza, Deus é uma substância que cria-se a si mesma. Deus se faz. Deus se faz por sua única vontade. Deus não se faz porque obedece a um outro ser, a uma outra existência. Deus obedece apenas à sua própria vontade e Deus não depende de outro elemento para se criar. Ele se cria, ele se basta, ele se cria por sua vontade. Portanto, Deus é uma substância que se cria em si mesma e por si mesma. Se cria, portanto, sem a necessidade de outra substância, se cria em si mesma e se cria por si mesma, sem a vontade de outra substância, de outro ser. Isso é a natureza naturante. A natureza naturante para Spinoza é a substância que cria, a substância que se cria por sua única vontade. Essa natureza naturante, que é Deus, que é parte de Deus, vocês vão entender, ela se manifesta na natureza naturada. Como assim? Essa substância, a natureza naturante, essa substância criadora, que vai se fazendo, que vai se realizando na medida em que tem vontade, ela vai se manifestando em diversas formas. Essas formas, essas maneiras da natureza naturante se expressar, existir, aparecer, se apresentar, essas formas são a natureza naturada. Portanto, vejamos o ser humano. O corpo do ser humano, para Spinoza, e a mente, o pensamento do ser humano, para Baruch Spinoza, são manifestações, são formas de existir de Deus. Assim como uma montanha é uma forma de existir de Deus. Assim como um animal também é uma maneira de existir de Deus. O filósofo que pensa, o mendigo que anda, o corpo de dois amantes que se amam, a inocência de uma criança que brinca nas areias de uma praia. Tudo isso são manifestações de Deus. Pensamentos e seres, pensamentos e corpos, ideias de corpos no mundo são manifestações de Deus, assim como os demais objetos e fenômenos da natureza. Tudo que existe no mundo é manifestação de Deus, portanto. Essa substância divina, essa substância criadora, essa substância que tem uma vontade que não depende de nenhuma outra vontade, essa substância que cria infinitamente, ela se materializa na natureza naturada, ou seja, todos os objetos, todos os seres, todos os pensamentos, ideias, inteligências que existem no mundo, o próprio mundo é a realização da natureza naturante. Logo, o que é Deus? É a soma da natureza naturante e da natureza naturada. Deus é a soma dessa substância que cria por sua única vontade e por sua única capacidade. Deus é a soma dessa substância, natureza naturante,
e das coisas que ela cria, dos seres que ela cria. Eu, você, uma montanha, o mar. Portanto, Spinoza coloca uma definição muito rica de Deus. Os pensamentos e os corpos humanos são manifestações divinas. Não há como transformar em pecado contra Deus o sexo. Não há como transformar em pecado contra Deus o ato de comer, o ato de desejar, os desejos, as escolhas dadas pela liberdade não são então possíveis erros ou pecados. Spinoza então elimina o pecado, elimina qualquer tipo de pensamento e ação do corpo como um pensamento e uma ação contra Deus. Por quê? O corpo e o pensamento são o próprio Deus, são manifestações próprias de Deus, são a natureza naturada de Deus, desse Deus criador, dessa natureza naturante. Ora, se o corpo e a mente humana são criações, manifestações de Deus, são o próprio Deus, Deus não pode criticar a si mesmo, Deus não pode cometer um pecado contra si mesmo. Enfim, esse Deus é o Deus da imanência. Esse Deus esse Deus de Spinoza existe, portanto, dentro dos seres humanos, existe, portanto, na natureza, nos animais, nas plantas, nos mares, nos rios. Esse Deus está imanente, está dentro do mundo, ele é o próprio mundo. Ele não é um Deus transcendente que nos vigia, que nos olha, que nos pune. Enfim, para Spinoza, o nosso corpo, e aqui vamos entrar na análise do que é o conceito de potência de agir, e também na análise do conceito de afeto em Spinoza, dois conceitos fundamentais, potência de agir e afeto. Enfim, antes de entrarmos nesse assunto, devemos entender o que é o corpo e a mente, propriamente, para Spinoza. O corpo são relações internas entre órgãos, portanto, dentro do nosso corpo, ou melhor, o nosso corpo ele é um conjunto de órgãos que funcionam, que têm funções que estão em constante colaboração. Um órgão, no seu funcionamento, bom ou ruim, afeta os outros órgãos. Se o coração não trabalha corretamente, se o sangue não circula corretamente, os outros órgãos serão afetados. Se os pulmões não trabalham corretamente, não cumprem a sua função corretamente, o coração será afetado, os demais órgãos do corpo serão afetados. Há uma pluralidade e uma singularidade dentro do próprio corpo humano. Cada órgão é singular, cumpre a sua função, mas todos os órgãos, no seu conjunto, na sua pluralidade, fazem a existência do corpo. E esse corpo está em constantes relações com outros corpos, com outros objetos. Aqui entra o conceito spinoziano de afecção. As afecções são os afetos. Somos afetados e afetamos os corpos e objetos e existências que estão à nossa volta. Nós constantemente somos afetados pelo mundo e afetamos o mundo. Isso por meio dos nossos corpos que são afetados, corpos que afetam. E a nossa mente, chamada por Spinoza de ideia. O que é a nossa mente? A nossa mente a nossa ideia é um ato de pensar, é uma força pensante. Mente, portanto, ou ideia é o ato de pensar, é uma força que pensa, que constrói ideias, que constrói imagens, que raciocina, que reflete constantemente. Isso é a nossa mente, isso é a ideia, é a capacidade, a força de pensar, de imaginar. Para Spinoza, a nossa ideia, ela age, ela pensa de 4 maneiras. E ela imagina, ela deseja, ela reflete e ela raciocina. Imaginação, desejo, reflexão e razão são as formas da nossa ideia, da nossa mente agir. Mente que raciocina,
Ideia que reflete, ideia em mente que deseja e que imagina. Percebam então a Spinoza colocando mais uma vez o desejo no centro da sua filosofia e da sua ética, como algo bom, como algo natural ao homem, como algo que deve ser enaltecido, elogiado. A nossa ideia, a nossa mente imagina, cria imagens a partir do que o nosso corpo experimenta. O nosso corpo é afetado e afeta outros corpos. Nessa afecção mútua, afetar e ser afetado, nessa relação com o mundo, nessa relação de afecção com o mundo, em que afetamos e somos afetados, os nossos corpos fornecem às nossas mentes imagens do mundo, imagens dos outros seres, corpos, fenômenos, enfim. Portanto, a nossa imaginação está ligada às nossas experiências corporais, às nossas relações corporais com outros corpos. Não só a imaginação, se a imagem de um Deus transcendente ou de um Deus imanente vem a partir das nossas relações corpóreas com o mundo, com as instituições sociais, com as outras pessoas, se a imagem de um Deus transcendente ou imanente vem de nossas relações sociais e institucionais, por outro lado, a nossa razão, o que nós conseguimos raciocinar. A Terra, nós vivemos em um mundo geocêntrico ou heliocêntrico, em um universo heliocêntrico ou geocêntrico. O que está no centro, o Sol ou a Terra? Esse raciocínio está ligado também às nossas experiências sociais, às nossas relações com as instituições sociais. É a partir disso, é a partir dessas relações com o mundo que nós conseguimos raciocinar heliocentricamente ou geocentricamente. É a partir dessas relações que nós conseguimos imaginar um Deus desse modo ou um Deus daquele modo, uma relação social desse modo ou uma relação social daquele outro modo. Enfim, enquanto gravo o vídeo, está em pauta a campanha da Natura. Tammy Gretchen é um pai ou uma aberração enquanto pai? Ora, para aqueles que acham que Tammy é uma aberração enquanto pai, está claro que a sua imaginação, que o seu raciocínio que categoriza Tammy Gretchen como uma aberração, enfim, que o seu raciocínio e a sua imaginação, está claro, foram construídos a partir das suas relações sociais com famílias que ainda estão presas à definição judaico-cristã, à definição moderna do século XIX do que é uma família. Enfim, e o que é refletir? Imaginar, raciocinar e refletir. Refletir é pensar sobre o que imaginamos e pensar sobre o que raciocinamos, pensar sobre o que pensamos. Pensar duas vezes, pensar sobre o pensamento, pensar sobre a imaginação, refletir, pensar duas vezes. Isso também vem de nossas relações sociais. Quanto mais nossos corpos e mentes se relacionam com pessoas que refletem, quanto mais temos experiências com textos filosóficos, com a própria reflexão em si, mais vamos refletir. E por fim, desejar. O que desejamos? O que desejamos também vem à nossa mente por meio das relações que os nossos corpos têm com o mundo à nossa volta. E para Spinoza, desejo é o motor da nossa potência de existir. Nós temos uma potência, uma capacidade de existir, uma capacidade de agir. E qual é o combustível dessa nossa capacidade, dessa nossa potência, força de existir, de agir no mundo, de viver? É o próprio desejo. Desejar é viver, desejar é agir, não é pecado, como afirma a tradição judaico-cristã. E os desejos estão ligados aos afetos. Afetos para Spinoza se dividem em afetos ativos e passivos, alegres e tristes. O que são os afetos ativos? Os afetos ativos são os afetos que realizam os nossos próprios desejos. Quando nos alegramos,
E aí experimentamos os afetos alegres, como o amor, como o sucesso, a glória, a honra, enfim. Quando nos alegramos, é porque estamos realizando desejos que são originários de nós mesmos. Quando, em outras palavras, nos realizamos, quando nos fazemos quem somos e quem queremos ser realmente, enfim, experimentamos afetos ativos, agimos sobre o mundo. Em contrapartida, nos entristecemos quando experimentamos os afetos passivos. O que é um afeto passivo? O que é um afeto triste? É um sentimento em que experimentamos a obediência a forças externas. Um exemplo claro disso, Foucault, um pensador, um filósofo, filho de médicos, nascido lá na França, em Poitiers, em 1926. Foucault era filho de pais médicos, seu pai era um cirurgião. Então, o que era esperado de Foucault, o que era exigido de Foucault? Que ele fosse médico. Se ele tivesse obedecido ao pai, ele teria experimentado uma vida de afetos passivos, obediência, teria odiado o mundo, teria se entristecido. Afetos tristes estão ligados à obediência às forças externas. O que a igreja quer de você? O que a família quer de você? O que a escola quer de você? O que as mídias querem de você? O que as redes sociais exigem de você? Se você obedecer a todo o mundo externo e apenas ao mundo externo e realizar o que o mundo externo quer de você, você estará realizando o mundo externo e não você mesmo. Portanto, os seus afetos, os seus sentimentos serão tristes, serão passivos. Foucault resolve fazer filosofia, psicologia. Ele tenta se matar enquanto não aceita isso, é internado num hospício, é tratado como louco, mas persegue o seu caminho de realização de si mesmo, não realização das expectativas da sociedade. Realizando-se a si mesmo, Foucault encontra a alegria, os afetos alegres, as experiências alegres, ativas. Ele age sobre o mundo. Ora, aqui está uma ética muito interessante. Se eu devo me realizar, não cabe a mim exigir que os outros atendam às minhas expectativas. Eu estou no mundo, já que eu sou parte de Deus, para me realizar enquanto parte de Deus. E para permitir fazer, construir situações, condições para que os outros à minha volta também se realizem. Se Foucault tivesse tido um filho, ele não teve filhos, provavelmente, como um defensor da autorrealização, da liberdade, ele teria criado condições para que os seus filhos se realizassem a si mesmos e não atendessem apenas às expectativas sociais. Ética, portanto, para Spinoza, é viver para a alegria, para alegrar-se, é viver desejando, é aumentar a sua potência, a sua vontade de existir pela simples experiência da alegria, dos afetos alegres. A ética para Spinoza, entanto, é viver na alegria, no desejo, na realização de si mesmo, permitindo que, enquanto unidade singular, enquanto indivíduo com desejos singulares, outros indivíduos também realizem os seus desejos, as suas vontades singulares. Singularidade e pluralidade na ética de Spinoza. Spinoza é um racionalista por uma razão muito simples. Spinoza compreende Deus pela razão, desse Deus imanente. É individualista porque compreende a singularidade e pluralidade do ser humano. É ético porque promove uma vida na alegria de si mesmo e na alegria dos outros. E é democrático, afinal de contas, é um crítico contumaz da monarquia absolutista e da obediência cega, inclusive a obediência às religiões. Enfim, em síntese, esse é o pensamento de Spinoza, muito ligado à ética, à religião e à política. Até o próximo vídeo, muito obrigado, fiquem com Deus de Spinoza de preferência.